Ô, deixa eu voltar no tempo aqui um pouquinho, quando vocês estavam falando de depressão e tudo mais. Sim. E aí tu deu uma pincelada que dá pra tratar isso com técnicas que você é familiar. Tá, eu vou te explicar como é que funciona esses tipos de tratamento. Ah, Quando eu entrei em 2006 para conhecer mais a fundo as técnicas, principalmente das Filipinas e da Índia, existem certos princípios ligados à bioenergia. Tanto que eu estava falando com o Daniel a respeito do Qigong, onde você tem o Qigong marcial e tem o Qigong médico, que também é Isso eu utilizado. desconhecia. Achei Qigong. interessante. Que é Qigong, isso? que é a habilidade de manifestar e manipular energias. Tá? Quando você vê um lutador, por exemplo, de Kung Fu, ele não só está fazendo golpe, mas ele está usando toda a energia do corpo dele, canalizando a energia para dar uma força maior ao golpe. Um Kamehameha. Eles usam um ponto chamado Tantien, que é um ponto que fica 2 dedos abaixo do umbigo, onde eles puxam a energia e te golpeiam. Então você vê, por exemplo, o Bruce Lee fazendo os golpes de 9 polegadas, por exemplo, o soco dele. É, o soco de polegado. É uma Curta distância. puta porrada, ele derruba Sim. 5 pessoas de uma vez só. Onde ele canaliza essa energia e aplica. Na hora que ele aplica, ele joga toda a potência desta energia. O seu corpo possui uma energia natural. Se você cortar o seu dedo agora, ele tende a se curar. Ele tende a cicatrizar. Então eles observaram isso no Oriente e falaram, bom, como o corpo humano reage? Como eu posso potencializar a cura de uma enfermidade? Na acupuntura, você tem milhões de pontos de energia ao longo do seu corpo. Cada ponto desse está conectado a uma estrutura física, uma estrutura emocional e mental. Tá? Por exemplo, imagina que você está sendo traído. Você cria a forma pensamento da traição, você somatiza essa forma pensamento, passando a acreditar que realmente a traição pode ser. O que é somatizar? Você traz para você a crença de que realmente você tem aquilo. Você transforma aquela crença numa realidade. Uma realidade. Tá. E aquilo se manifesta como o quê? Ou dor de estômago ou problema respiratório. Você passa a ter aquela sensação e você fala, cara, como é que eu me saboto dessa maneira? Então, quando você vai ver a anatomia do corpo de energia, acredita-se que, por observação, esses pontos de energia, eles carregam todas essas impressões. Então, se eu chego para você e falo, vou arrancar a sua impressão da enfermidade que você tem, no dia seguinte você não reconhece mais ela, porque ela não faz mais parte de você. É a mesma coisa que você deixar o seu aparelhinho que você fuma do lado da sua cabeceira, e um dia você acorda e ele não está lá. Você vai começar a procurar, mas você não vai mais encontrá-lo. E você vai sentar e vai falar, tá, eu aceito que eu não tenho mais o meu aparelhinho. É exatamente isso. Então você tira da raiz a impressão que a pessoa tem, que carrega-se a forma pensamento da doença, as emoções da doença e a somatização em um órgão. Mas eu suponho que seja um processo bem difícil. Não deve ser fácil, porque senão a gente não teria problema de depressão, vai? Era só ter um monte de Calma, Rodrigo. vamos entender. Um monte de Rodrigo ia ser louco aqui, hein? Então. Eu não ia ficar. O que acontece é o seguinte, a grande maioria das enfermidades, a gente não sabe que elas existem, a gente só passa a acreditar nelas quando elas já estão no estágio muito elevado, e muitas pessoas querem estar doentes. Que querem atenção. Faz parte, às vezes, da vida da família o acolhimento. Então, assim, pai, eu não vou trabalhar porque eu estou em depressão. Aí ele passa a piorar a condição por uma questão de ficar sempre apoiado no próximo. Tá. Às vezes, ficar doente é um hobby. Tem pessoas que ficam doentes sempre e somatizam isso e passam a acreditar na sua doença como uma condição social de que eu preciso ter um amparo da sociedade, eu preciso ter um amparo da minha família e eu não quero mais encarar o mundo. Eu prefiro ficar trancado em casa e alguém me trazendo comida Pois é. do que realmente passar a aceitar essa doença ou qualquer desequilíbrio e lidar com isso. Tem gente que tem vergonha de falar que tem. Tem vergonha. Então, você tem que entender essas condições do ser humano e ver qual é a melhor forma de tratá-lo. Eu trato as pessoas passivamente. Ou seja, a pessoa me contrata, ela nunca sabe quando vai ser tratada, ela não tem informação nenhuma. Vai chegar um dia que ela vai acordar e vai falar, cara, estou me sentindo estranho. Alguma coisa aconteceu. Abre o e-mail e tem um e-mail da Dani dizendo, hoje foi efetuado o seu tratamento. Eu tinha uma fila de espera de 1 ano. Para ser tratado por mim. Hoje a gente encurtou essa fila de espera para mais ou menos 1 a 2 meses. E mesmo assim ainda existe uma procura elevadíssima para essas possibilidades que eu estou ajudando as pessoas. Como tu fez para diminuir em 8 meses, Cara, 10 meses? Então, quando eu saí do hospital,
eu vi que, obviamente, eu prejudiquei pessoas também. Eu falei, cara, tinha pessoas que precisavam de mim e eu não estava lá. Tinham pessoas que acabaram falecendo, Igor, e eu fiquei assim, mal. Porque eu falei, eu queria ter feito alguma coisa por essas pessoas, cara. Mas eu estava mal. Eu fiquei em recuperação durante 2 meses ainda. E eu falei, eu preciso me recuperar rápido porque tem pessoas que precisam de mim. E aí eu comecei a falar para Dani, vamos tratar mais e mais. Então a gente começou a tratar, tipo, eu trato de madrugada as pessoas. 10 horas da noite, 11 horas da noite eu estava tratando e terminava às 6 horas da manhã. E às vezes eu tinha pacientes que estavam no Oriente, Japão, ou às vezes em outro lugar, e eu tinha que me adaptar ao horário do cara. Então eu passei a atender de tarde também. Então eu comecei a me desdobrar para conseguir ajudar essas pessoas da mesma maneira que eu também precisava de ajuda. Então eu fui compensando. Eu absorvo energia, eu projeto energia, mas eu também sou o que está sendo tratado simultaneamente. Essas técnicas que eu trabalho, por exemplo, você vê essas técnicas que você falou, Jorei e tudo mais, elas absorvem um pouquíssimo nível de energia. A técnica que eu atuo, que eu trabalho, que são um conjunto de várias técnicas, eu absorvo 5 vezes mais. Então justifica-se. Não, brincadeira, mas assim, você vira um foco muito grande de absorver e projetar, absorver e projetar. E a clarividência, que é a habilidade de ver através dos corpos e dos pontos de energia, me facilitam. Porque você consegue ver as relações da doença, da enfermidade do indivíduo. Como no caso da depressão, como ela se forma e como ela surge. Então eu consigo agir sobre você, Mastral, fazendo com que esse seu ponto, onde carrega essas percepções ainda, sejam anuladas. Por quê? Imagina que seu ponto de energia é exatamente assim. Aqui é como se fosse as ditas flores ou formas que eles veem geométrica, como se fosse uma rosa. E forma um rodamoinho. E que vai pela raiz e se conecta ao órgão. Isso aqui é a bioenergia que eles veem na China, na Índia, nas Filipinas, no Japão, e que eles vão buscar tratar. E todo esse ponto está repleto de energia ruim, ou lodo energético. Na hora que eu começo a agir, eu faço uma inserção nisso e eu derramo esse lodo, eu faço com que toda essa origem da enfermidade seja retirada. Então, o que eu faço, também análise quantitativa e qualitativa, as pessoas falam, cara, eu acordei procurando a minha doença e não achei. E dão um relato no canal. E eles mandam um vídeo falando, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu estou tentando achar minha depressão em casa, eu não sei cadê. Existe um outro contraponto. E aí entra nessa questão que vocês gostam, que é a espiritualidade. Então a gente só falou de relações físicas, emocionais e mentais. Mas será que existe algo espiritual que afeta uma pessoa? Em termos de doenças e enfermidades? Covid, por exemplo. Covidius, será que isso é um demônio do Covidius? Ia ser legal se tivesse o demônio do Covidius. Infelizmente não. Exatamente, não Escapou existe. do laboratório de propósito. Você acha que foi laboratório? Sim. Acho que sim. Eu realmente gostaria que fosse o demônio do Covidius, porque pelo menos você saberia que existe um só que você poderia eliminar. Porque poderiam estancar, não estancaram. Entendeu? Mas não tem como. A gente sempre quer culpar um fator externo para as nossas doenças. Às vezes somos nós mesmos que abrimos brecha para essas doenças. Às vezes você comeu uma comida intoxicada, um alimento ruim, ou um vício que você tem. Foi um demônio que botou para nós comer um hambúrguer estragado? Acho que não. Não Sua foi. escolha. Sua escolha, tudo bem. Então você acaba se afetando por você mesmo e pelas suas escolhas na vida. Você fuma, eu não fumo. Significa que você vai morrer amanhã, não. Significa que você tem, obviamente, o pulmão mais comprometido do que o meu. Talvez com o Covid hoje, não. Mas Seja pau a pau, mas fumar assim me traria um problema psicológico? Não, psicológico vai causar uma dependência psicológica. Não, tá, mas mas tem um vício. Mas me sentir um merda. Não. Tá. Por que você Então não é sente por não, isso, tá bom. E se você parasse de repente? Eu posso. Se você eu ia fazer parasse uma de piada, repente, eu vou não ia fazer ter em uma off. abstinência? Hã? Sei lá, se parasse de repente, você não ia sentir uma abstinência? Cara, eu tenho uma... Graças a Deus, Você acha que controla isso? Não, eu tenho uma certa facilidade para não fumar. Eu já fiz isso antes, sabe? Sim. Então, não tô dizendo que eu não vou sentir, que eu não vou deixar Sim, de sim. sentir vontade do dia pra noite, não é isso? Claro. Mas assim, nesse ponto eu acho que eu consigo, eu me viro, Obrigado, menino. Tá. sabe? Se tiver que parar, assim, é porque assim, se alguém me convencesse que isso aqui realmente tá me fazendo muito mal, eu seria capaz de Chama-se parar. chapa do pulmão. Chapa. Tá, vou fazer uma chapa do pulmão. Se tiver uma merda, eu paro. Combinado. Exato, exato. Mas vamos lá, eu não ligo que você depois fuma, não me lembra afeta a que eu tenho vida. Um detalhezinho importante para colocar. Deixa ele terminar a sua conclusão. Não vou te atrapalhar, não. Terminei, Tá bom. terminei. Agora, a questão, a sua pergunta é, existe um fenômeno, um fator espiritual que me obriga a fumar? Da outra vez que a gente conversou, sim. Eu vou te explicar o porquê.
Vamos lá. Dentro do budismo, eu sou praticante do budismo, de uma das tradições chamada Vajrayana, tá? Que seria um budismo mais místico. O que você vai na livraria, vai ver, é um budismo de autoajuda. Mas é legal, vale a pena para as pessoas entrarem. Mas ele foi transformado ou ele já tem isso como raiz? Quer dizer, Siddhartha Gautama já estabeleceu isso desde o princípio? Foram adicionados. Foram adicionados. Okay. O Siddhartha, na verdade, surge o budismo de uma maneira muito mais legal do que você imagina. Tem um livro que fala sobre a origem do budismo. Muitas escolas filosóficas passavam pela Índia com os seus povos trafegando. Então você tinha povos pré-védicos, você tinha os povos Yogacara, Madhyamika, que foram escolas filosóficas que discutiam essa questão de quem é o ser humano. Para onde nós vamos? Existe reencarnação? Não existe reencarnação? E o Siddhartha participava muito desses discursos, e ele gostava disso. E ele pegou vários apontamentos de diversas escolas e falou, pô, gostei disso tudo. Vamos criar realmente um princípio baseado nisso e passar para essas pessoas. E ele trafegava, ele andava realmente do norte da Índia e ele morreu no meio da Ásia, ele morreu por uma intoxicação alimentar. Ele foi comer uma comida, estava estragada, ele morreu realmente por uma intoxicação. E aí todos os seus fiéis olharam e falaram, ih, fudeu, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um processo de cisão. Então você cria uma escola e a outra. Então você cria uma escola que segue os princípios e uma escola que foi aumentando os princípios e foi transformando isso, que é o Mahayana e o Theravada. O Mahayana ficou no norte e o Theravada ficou no sul. Só que muitas guerras aconteceram e, obviamente, certas escolas foram morrendo. O Theravada subiu e falou, ô Mahayana, posso ficar aqui com você? Pode, mas você vai ser considerado como um contínuo do meu ensinamento, o contínuo do meu aprendizado. Porque a gente se dividiu, mas a gente vai tentar complementar. Tá. E aí foram surgindo várias escolas. E, obviamente, o Vajrayana, ele surge tempos depois, e o seu hoje líder seria o Dalai Lama, que traz esses ensinamentos e passa essa história mais mística do budismo. Existe, sim. Mas por quê? Porque a mente do ser humano foi pedindo por um apelo um pouquinho mais metafísico. Se eu falo para você, esse álcool gel ele vai te curar, joga a sua mente para cima dele, projeta a cura por meio dele. Você vai criar um padrão mental que vai fazer essa possibilidade. Placebo. Tá? Em alguns casos funciona. Então, um pescador chegou pro Siddhartha e falou, pô, cara, o que você faz é muito legal, mas eu vou precisar de várias e várias e várias vidas para chegar até onde você chegou. Aí o Siddhartha olhou para um de seus discípulos, né? Ele tinha Manjurishi como discípulo, e falou, tinha Samantabhadra, e falou, ó, criem métodos hábeis e mecanismos rápidos para que as pessoas consigam atingir benefícios nesta vida. Então ele cria sistemas baseado, obviamente, na mente, no eu ou na ausência do eu, em escolas que se adaptem a isso para fazer com que você atinja meios hábeis para que sua mente se acalme, seu corpo se acalme, você se equilibre e consiga atingir seus objetivos. E aí surge, obviamente, as egrégoras. O Buda da medicina, por exemplo, que é o Nenla, ele traz essa questão de você se acalmar e você projetar a cura para o seu corpo. Então, você quando faz prostrações e você faz reverência a essas consciências que não são deuses, são só egrégoras criadas para acalmar a sua mente, o seu corpo, você começa a criar o quê? Um mecanismo de autocura. Que é como se você tivesse cortado... Mas a pandemia atingiu a Índia também. Atingiu a Índia, só que a Índia ela vem, infelizmente, de um nível de saneamento básico muito ruim, onde as pessoas já tinham um comprometimento de saúde, hospitais eram mínimos, e onde a gente tem um nível de pessoas que eram atendidas na rua. A Índia é um pouco delicado, porque você tem muita crendice popular dentro dos mecanismos de cura. Então é aquela coisa, toma essa erva que você vai se curar. Só que você está falando sobre um vírus que ele não tem limite, ele vai agir sobre você dizendo, opa, é festa aqui dentro, e vai consumir você de uma maneira extremamente elevada. Então a Índia foi tomada por mais uma das suas enfermidades mediante a todas aquelas que já cometeram a Índia.